Oi, leitores, estou meio em dívida com vocês, né? Passei um tempinho sem ler, tava um pouco corrido aqui em casa, mas vai dar certo, prometo a vocês, me perdoem. Eu estou muito feliz, a gente está quase perto de 200 inscritos, muito obrigada por estarem aqui. E hoje a gente vai fazer a leitura da Opala, né? Que é o volume 3 da saga Lux. E a gente vai continuar agora com o terceiro capítulo. Então, sem mais delongas, vamos para a leitura. Capítulo 3. Como eu já andava pisando em ovos com minha mãe, decidi não falar nada sobre a janela quando ela ligou à noite para saber como eu estava. Rezava com todas as forças para que essas estradas fossem desobstruídas e eu conseguisse chamar alguém para consertá-la antes que a mamãe voltasse para casa. Odiava mentir para ela. Tudo o que eu vinha fazendo nos últimos tempos era mentir. Sabia que precisava abrir o jogo, especialmente sobre seu suposto namorado Will, mas como ter uma conversa desse tipo? Ei, mãe, nessas vizinhas alienígenas, um deles me transformou em uma híbrida acidentalmente e o Will é um psicopata. Alguma pergunta? Certo, isso definitivamente não ia acontecer. Pouco antes de desligar, insistiu mais uma vez na história de ir a um médico checar a minha voz. Disse a ela que era só um resfriado, que funcionaria por hora, mas o que eu ia dizer dali a 1 ou 2 semanas? Céus, eu esperava que a minha voz estivesse curada até então, embora parte de mim soubesse que o dano podia ser permanente. Outra coisa para me fazer lembrar de tudo. Precisava contar a verdade. Peguei um pacote de macarrão com queijo instantâneo que estava quase ligando o micro-ondas quando baixei os olhos para as minhas mãos. Será que eu tinha esse poder também, como o Dee e o Damon? Meti o pacote no micro-ondas e dei de ombros. Estava faminta demais para arriscar. Calor não era minha praia. Durante os treinos com Blake para aprender a manipular a fonte, ele tentara me ensinar a criar calor, isto é, fogo. Mas, em vez de acender a vela, eu acabava ateando fogo nas minhas mãos. Enquanto esperava o macarrão ficar pronto, dei uma espiada pela janela que ficava acima da pia. Dawson estava certo. Tudo havia ficado realmente lindo sob a luz do sol. O chão e os galhos cobertos de neve, as estalactites de gelo que pendiam dos beirais dos telhados. Mesmo agora que o sol já se fora, tudo continuava belíssimo e branco. Senti vontade de sair para brincar. O micro-ondas bipou. Comi meu jantar nada saudável, em pé mesmo, imaginando que pelo menos assim conseguiria queimar algumas calorias. Desde que o Damon me transformara numa aberração humana alienígena híbrida mutante, meu apetite se tornara voraz. Não havia mais quase comida nenhuma na casa. Ao terminar, peguei meu laptop e me sentei na mesa da cozinha. Tinha dado muito aérea a semana inteira e queria verificar uma coisa antes que esquecesse de novo. Digitei Dédalus no Google e apertei Enter. Com o primeiro link que apareceu foi a Wikipedia e, como não esperava encontrar nenhum site tipo Bem-vindo ao Dédalus, organização secreta do governo, resolvi abri-lo. E me deparei com uma série de mitos gregos. Dédalo, ou Daedalus, em latim, era o inventor tendo criado, entre outras coisas, o labirinto onde vivia o Minotauro. Ele tinha um filho, Ícaro, que morreu afogado depois de despencar do céu por se aproximar demais do sol, que derreteu as asas confeccionadas pelo pai. Ícaro ficou zonzo durante o voo e, conhecendo os deuses, isso provavelmente tinha sido uma espécie de punição passiva. Um castigo também para Dédalo, por ter criado para o filho uma engenhoca que dera ao garoto a habilidade divina de voar. Bela lição, mas qual era o ponto? Porque o D.O.D. queria esse nome a uma organização que estudava humanos mutantes em homenagem a um cara que, de repente, a ficha caiu. Dédalo criara toda a espécie de geringonças para ajudar o homem a se aprimorar, e essa história de poderes divinos era mais ou menos o que acontecia com os humanos transformados pelos Luxem. Uma lógica um tanto distorcida, mas vamos lá. Era de esperar que o governo fosse tão cheio de si ao ponto de batizar uma organização em homenagem ao mito grego? Fechei o laptop, levantei, peguei o casaco e saí para o jardim. Não sabia bem por que estava fazendo isso e se houvesse outros oficiais na redondezas vigiando. Minha fértil imaginação conjurou a imagem de um atirador de elite escondido em meio às árvores e um pontinho vermelho incidindo na minha testa. Legal. Com um suspiro, tirei um par de luvas do bolso do casaco e abri o caminho através da neve acumulada. Precisando de algum tipo de exercício físico para impedir que o meu cérebro entrasse em curto-circuito, comecei a fazer uma bola de neve no jardim da frente. Tudo havia mudado em questão de meses e mais uma vez em questão de segundos. Eu deixara de ser uma garota tímida e viciada em livros para me tornar algo impossível. Alguém que havia se transformado não só em um nível celular, já não enxergava mais o mundo em preto e branco
E no fundo, sabia que também não operava mais segundo as regras básicas. Tipo, não dava mais a mínima para as coisas como não matarás e por aí vai. Eu não havia matado Brian Vogue, o oficial subornado pelo Will para me entregar para o médico em vez de dar a Dédalus, a fim de me usar como meio de garantir que Damon o transformasse. E não o matei logo de cara. Eu, porém, havia desejado matar o oficial e teria feito isso se meu vizinho não tivesse sido mais rápido. A ideia de matar alguém não me incomodara nem um pouco. Por alguma razão, ter matado os dois Auron, a raça alienígena maquiavélica, não me afetava tanto quanto a ideia de não ter problemas em matar um ser humano. Não sei bem se isso dizia alguma coisa de mim, pois, como Damon afirmara certa vez, uma vida era simplesmente uma vida. De qualquer forma, não havia como acrescentar as palavras "não tenho problemas com matar" sobre mim no meu blog literário. Quando finalmente terminei a primeira bola e passei para a segunda, minhas luvas de algodão estavam encharcadas. Essa história de me exaurir fisicamente não estava fazendo nada além de me deixar com as bochechas coradas pelo frio. Um tremendo fracasso. Ao terminar o meu boneco de neve, tinha 3 sessões, mas sem braços nem rosto. Isso meio que refletia como eu me sentia por dentro. Eu tinha a maioria das partes do corpo, mas careceria dos detalhes vitais que me tornariam um ser real. Definitivamente não sabia mais quem eu era. Dando um passo para trás, corri a manga do casaco pela testa para secá-la e soltei um suspiro entrecortado. Meus músculos queimaram e minha pele ardia, mas permaneci ali até a lua surgir por entre as nuvens pesadas e projetar um raio prateado sobre a minha incompleta criação. Eu tivera que lidar com um cadáver em meu quarto hoje de manhã. Acomodei-me sobre um amontoado de neve no meio do jardim. Um cadáver. Mas outro corpo para se somar ao da garagem e ao Adam, que despencaram no meio da minha sala. Um pensamento que eu vinha tentando ignorar abriu o caminho através das minhas defesas. Adam morrera tentando me proteger. Ar frio e úmido feriu meus olhos. Se eu tivesse sido honesta com a Dee e contado a ela desde o princípio sobre o que realmente acontecera na clareira na noite que havíamos lutado contra o Baruch, e tudo o que ocorrera disso depois, ela e Adam teriam sido mais cautelosos ao invadirem minha casa. Eles saberiam que Blake era, como eu, capaz de revidar um ataque com poderes semelhantes aos de um alien sobre o efeito de esteroides. Blake. Devia ter dado ouvidos ao Demon. Em vez disso, quis provar que estava certa e optei por acreditar que o Blake tinha boas intenções, embora meu namorado tivesse sentido que havia algo errado com o garoto. Eu devia ter percebido que havia algo muito insano em relação ao surfista quando ele jogou uma faca na minha direção e me deixou sozinha com o Aaron. Mas será que ele era realmente insano? Acho que não. Blake estava desesperado, louco para manter seu amigo Chris vivo e preso na armadilha de sei lá o que fosse. Ele teria feito qualquer coisa para proteger o Chris. Não porque sua vida estivesse ligada ao do Luxem, mas por se importar de verdade com o amigo. Talvez por isso eu não o tivesse matado, pois mesmo naqueles momentos em que tudo se tornara um verdadeiro caos, eu podia ver um pouco de mim no surfista. A ideia de matar o tio dele para proteger meus amigos não me incomodava. E o Blake matara meu amigo para proteger o dele. E então quem estava certo? Será que sequer havia certo nessa história? Eu estava tão perdida nos meus devaneios que não prestei atenção no arrepio quente na minha nuca. Levantei no pulo ao escutar a voz do Damon. Gatinha, o que você está fazendo? Virei a cabeça. Ele tinha parado um pouco atrás de mim, vestindo jeans e um suéter fino. Os olhos cintilavam sob as pestanas grossas. Estava fazendo boneco de neve. Seu olhar se desviou para minha obra-prima. Tô vendo, tá faltando algumas partes. Eu sei. Sem muito ânimo. Ele franziu o senho. Isso não explica o motivo de você estar sentada na neve. Sua calça deve estar encharcada. Fez uma pausa e o senho franzido do seu lugar a um ligeiro sorriso. Espera um pouco. Isso significa que eu provavelmente vou ter uma visão melhor da sua bunda? Eu ri. Podia sempre contar com ele para baixar o nível de 1 ou 2 pontos. Damon se aproximou de maneira fluida, como se a neve se abrisse só para ele passar, e se sentou ao meu lado, cruzando as pernas. Nenhum de nós disse nada por alguns instantes, e então ele se inclinou e me deu um leve empurrão no ombro. Agora, sério, o que você está fazendo aqui? Perguntou. Nunca tinha sido capaz de esconder nada dele, mas não estava pronta para falar sobre isso agora. O que está rolando com Dawson? Ele já se mandou? Damon me fitou como se quisesse insistir no assunto mais um pouco, mas percebeu que deveria desistir e simplesmente assentiu. Ainda não, porque eu segui o dia inteiro feito uma babá. Estou pensando em me pendurar um sininho no pescoço dele.
Soltei uma risada baixa. Duvido que ele vai gostar dessa ideia. Ah, eu não dou a mínima. A voz traiu uma leve irritação. Ir atrás da Beth não pode terminar bem. Nós todos sabemos disso. Sem dúvida. Damon, você... O quê? Era difícil colocar em palavras o que eu estava pensando, porque assim que fizesse, elas se tornariam reais. Por que eles não vieram atrás do Dawson? Eles devem saber que ele está aqui. Seria o primeiro lugar onde ele viria se escapasse. E sabemos que eles andam nos vigiando. Apontei para minha casa. Por que eles ainda não vieram atrás do oficial? Da gente. Damon olhou de relance para um boneco de neve e ficou em silêncio por alguns instantes. Eu não sei, mas eu tenho minhas suspeitas. Forcei-me a engolir o bolo de medo que se formou na minha garganta. Que suspeitas? Quer ouvir? Ao me ver assentir, seus olhos se fixaram novamente no boneco de neve. Eu acho. Vamos lá. Eu acho que o D.O.D. sabia dos planos do Will, sabia que ele pretendia liberar o Dawson, e eles permitiram que isso acontecesse. Esperei o suficiente e peguei um punhado de neve. É o que eu acho também. Ele me lançou um olhar de esguelha, os olhos escondidos atrás das pestanas. Mas a grande pergunta é por quê? Não pode ser coisa boa. Deixa a maior parte da neve escorrer entre os meus dedos enluvados. É uma armadilha. Só pode ser. Estaremos preparados. Retrucou ele após alguns segundos. Não se preocupe, Cat. Eu não estou preocupada. Mentira. Mas me pareceu ser a coisa certa a dizer. Precisamos dar um jeito de ficar um passo à frente deles. Verdade? Damon esticou as pernas compridas. A parte de baixo do jeans adquiriram um azul mais escuro. Sabe como nos manter fora do radar dos humanos? Deixando-os putos e depois dando-lhes uma de alienado? Ofereci-lhe uma risadinha. Não, a gente finge. Fingimos constantemente que não somos diferentes, que nada está acontecendo. Eu estou entendendo. Ele se deitou de costas, os cabelos escuros espalhados sob a neve branca. Se a gente fingir que está tranquilo com a libertação do Dawson, que não vimos nada de suspeito, isso nem que sabemos que eles são cientes dos nossos poderes, podemos ganhar um tempo para descobrir o que eles estão fazendo. Observei-o abrir os braços. Você acha que eles vão acabar cometendo algum deslize? Não sei. Não apostarei meu dinheiro nisso, mas de qualquer forma, estamos com uma pequena vantagem. É o melhor que podemos ter no momento. O melhor que podíamos ter era uma droga. Rindo como se não houvesse nada com que me preocupar, ele começou a abrir e fechar os braços e pernas, movendo-os como se fossem limpadores de para-brisas. Lindos limpadores de para-brisas. Comecei a rir, mas a risada ficou presa na garganta ao sentir meu coração inchar. Jamais poderia imaginar o Damon fazendo um anjo de neve. Por algum motivo, isso me deixou toda feliz e comovida. Você deveria tentar, sugeriu ele com os olhos fechados. Isso te dá perspectiva. Eu tinha minhas dúvidas, mas me deitei ao lado dele e comecei também. Verifiquei Dédalos no Google. E o que encontrou? Contei a ele sobre o mito e minhas suspeitas. Damon deu uma risadinha. Eu não ficaria nem um pouco surpreso, o ego por trás de tudo isso. Você pode dizer melhor do que ninguém. Engraçadinha. Foi a minha vez de rir. De qualquer forma, como isso pôde me dar alguma perspectiva? Ele sorriu. Espera só mais alguns segundos. Esperei. Damon parou e se sentou. Em seguida, estendeu a mão para mim e se levantou me puxando junto. Espanamos a neve com as roupas um do outro e ele se demorando um pouco mais do que o necessário em algumas das minhas partes. Assim que terminamos, nos viramos para os anjos de neve. O meu era muito menor e menos uniforme do que o dele, como se eu tivesse o tronco mais pesado do que as pernas. O dele era perfeito, exibido. Cruzei meus braços. Estou esperando a epifania. E vai continuar esperando. Ele pousou o braço pesado sobre meu ombro, se inclinou e me deu um beijo no rosto. Seus lábios eram tão quentes. Mas foi divertido, não foi? Agora? Me virou de volta para o boneco de neve. Vamos terminar seu boneco. Ele não podia ficar incompleto. Não comigo aqui. Meu coração pulou de uma batida. Volta e meia me perguntava se o Damon podia ler mentes. Ele parecia conseguir adivinhar as coisas quando queria. Apoiando a cabeça em meu ombro, imaginei como ele deixara de ser um cretino de marca maior para se tornar aquele cara que ainda me deixava furiosa, mas que constantemente me surpreendia e me maravilhava. Era por esse cara que eu havia me apaixonado perdidamente. Fim do capítulo 3. Capítulo 4. Assim que as escavadeiras começaram a desobstruir as ruas das cidades e as estradas de acesso,
Médium me enviou uma empresa de reparos em caráter de emergência. Eles saíram minutos antes da minha mãe chegar em casa na sexta, com cara de quem havia comido, dormido e salvado vidas em seu uniforme de bolinhas. Ela jogou os braços em volta de mim, quase me derrubando no chão. Ai, eu senti tanto sua falta, querida. Abracei-a de volta com a mesma força. Eu também, Desvencilhei-me do abraço, piscando para conter as lágrimas. Desviei os olhos e pigarreei. Você por acaso tomou banho essa semana? Não. Mamãe tentou me abraçar de novo, mas eu dei um pulo para trás. Ela riu, porém pude perceber um lampejo de tristeza em seus olhos segundos antes dela se virar para a cozinha. Brincadeirinha. O hospital tem chuveiros, querida. Eu tô limpa, eu juro. Eu a segui, me encolhendo ao vê-la dirigir-se direto para uma desfalcada geladeira. Mamãe abriu a porta e recuou um passo, lançando um rápido olhar por cima do ombro. Alguns fiapos louros tinham escapado do coque. Ela arqueou as delicadas sobrancelhas e franziu o pequeno nariz arrebitado. Kate? Ah, desculpa, desde ombro. A neve me deixou presa em casa e eu fiquei com fome. Muita fome. Pra ver? Ela fechou a geladeira. Não tem problema, eu vou dar um pulinho no mercado mais tarde. As estradas já estão mais limpas e não estão tão ruins. Fez uma pausa esfregando a testa. Bem, algumas ainda precisam de um trenó para passar, mas acho que dá para ir até a cidade. O que significava que haveria aula na segunda? Troca. Posso ir com você? Ah, isso seria bem legal. Desde quando você gosta de sair comigo? Desde que você prometa que não vai fazer uma cena quando jogar alguma coisa no carrinho e eu tirar. Lancei-lhe um olhar meio chocado. Ei, eu não tenho mais 2 anos. O sorrisinho insolente foi interrompido por um bocejo. Eu trabalhei direto esses dias. A maioria das enfermeiras não conseguiu chegar ao hospital. Tive que cobrir a emergência, o setor de maternidade e o meu favorito, a ala de dependentes químicos. Completou pegando uma garrafa de água. Que saco! Fui andando atrás dela, sentindo uma profunda carência de mãe. Não fazia ideia. Tomou um gole de água e parou ao pé da escada. Tomei alguns banhos de sangue, mijo, vômito. Não necessariamente nessa ordem. Eca! Anotação mental. Botar a enfermagem de lado de administração escolar na escola de carreiras impensáveis. Ah! Ela começou a subir a escada, mas virou no meio do caminho, oscilando na beira do degrau. Oh, céus! Antes que eu me esqueça, vou trocar os plantões a partir da semana que vem. Em vez de trabalhar em Grant nos finais de semana, vou trabalhar em Winchester. A cidade é mais movimentada e os plantões são mais animados lá do que aqui. Além disso, o Will também trabalha lá os sábados e domingos. Desse jeito fica melhor. O que significava que ela ficaria ainda mais tempo longe de casa? Como assim? Meu coração pareceu falhar e fui acometida de um profundo desânimo. Tá falando sério? Minha mãe franziu o senho. Querida, sua voz, quero que você cheque essa garganta, ok? Podemos pedir ao Will para dar uma olhada. Tenho certeza que ele não vai se importar. Congelei. Você teve notícias dele? Tive. Ele está participando de um congresso médico internacional, mas temos nos falado. Abri um lento sorriso. Está tudo bem? Não estava nada bem. Ei, chamou ela. Sobe aqui comigo que eu dou uma olhadinha na sua garganta quando foi a última vez que você falou com Will. Seu rosto bonito assumiu uma expressão subitamente confusa. Uns 2 dias atrás. Querida, sua voz... Não tem nada de errado com a minha voz. Ela, porém, olhou no meio da frase e, é claro, minha mãe me fitou como se eu estivesse dizendo uma coisa séria. Era minha chance de contar a verdade. Subi um degrau e parei. Todas as palavras, na verdade, ficaram presas em algum lugar entre as cordas vocais e os lábios. Não tinha conversado com ninguém sobre contar a verdade à minha mãe. Devia pelo menos avisá-los antes. Porém, além disso, será que ela ia acreditar em mim? E o que era pior, mamãe amava o Will, eu sabia que ela amava. Senti uma série de nós se formando no estômago, mas me forcei a conter um pânico em minha voz. Quando ele vai voltar? Ela me olhou atentamente, os lábios pressionando numa linha fina. Daqui a 1 semana, mas, Cat, tem certeza de que é isso que você queria me dizer? Ele ia voltar mesmo? Se eu vinha falando com minha mãe, será que isso significava que a mutação tinha sido um sucesso e que agora eu e o Demon estavam conectados a ele? Ou será que havia retrocedido? Precisava conversar com o Demon. Tipo, agora. A minha boca estava tão seca que eu não tinha o que engolir. Desculpa, eu preciso ir. Onde? Perguntou ela. Ver o Demon. Recuei alguns passos procurando por minhas botas. Cat. Mamãe esperou até que eu olhasse. O Will me contou. Sentindo o sangue gelar, virei-me lentamente. Conta o quê? Sobre você e o Demon, que vocês estão namorando.
Fez uma pausa e me lançou aquele olhar de mãe que significava: estou tão desapontada com você. Ele me disse que você deixou isso escapar. Só gostaria que tivesse me contado, querida. Preferia não ter descoberto por outra pessoa que minha filha está namorando. Meu queixo caiu. Mãe disse mais uma coisa e eu acho que concordei com um manear de cabeça. Na verdade, ela podia estar dizendo que havia presenciado uma batalha épica entre Loki e Thor no meio da nossa rua que eu não estava mais escutando. O que o Will pretendia com isso? Quando ela, enfim, desistiu de continuar tentando puxar a conversa, calcei as botas rapidamente e parti correndo para a casa ao lado. Soube antes mesmo de a porta abrir que não era o Damon. Não tinha sentido nossa bizarra conexão alienígena, o arrepio quente na nuca, toda vez que ele chegava perto. Mas não esperava me deparar com olhos reluzentes no tom do oceano do Andrew. Você? Sibilou ele, a voz transbordando de desprezo. Pisquei. Eu? Ele cruzou os braços. É, você, Cat. A bebezinha híbrida de humano com alienígena. Certo, preciso ver o Damon. Fiz menção de entrar, mas com um rápido movimento ele bloqueou a porta. Andrew? Damon não está. Abri um sorriso frio. Cruzei os braços, me recusando a ir embora. Andrew jamais gostara de mim. Acho que, na verdade, ele não gostava de pessoas em geral. E nem de filhotinhos, de cachorro ou de bacon. Aonde ele foi? O gêmeo diabólico do Adam saiu pela varanda e fechou a porta. Parou tão na minha cara que as pontas das botas encostaram nas minhas. Ele saiu hoje de manhã, imagino que esteja seguindo Rain Man. Foi invadida por uma súbita raiva. Não tem nada de errado com Dawson. Não? Se ele falou 3 frases coerentes o dia inteiro, foi muito. Minhas mãos se crisparam ao lado do corpo. Uma leve brisa começou a soprar, levantando algumas mechas de cabelo em torno dos meus ombros. Tava doida para dar uma porrada nele. Só Deus sabe pelo que o Dawson tem passado. Mostre alguma compaixão, seu cretino. Na verdade, eu não sei nem porque eu tô falando com você. Cadê a Dee? O sorrisinho presunçoso desapareceu, dando lugar a uma expressão fria de puro ódio. Lá dentro? Esperei por mais alguns detalhes. Bom, isso eu já tinha deduzido. Porque você tá aqui. Eu fui convidado. Andrew inclinou o corpo, aproximando-se o bastante para me dar um beijo, de modo que não tive opção, a não ser recuar. Ele me acompanhou? Mas você não foi. Ai, certo, isso doeu. Antes que eu pudesse perceber, minhas costas bateram no corrimão da varanda. Eu estava encurralada, não havia para onde escapar, e Andrew não parecia nem um pouco disposto a arredar o pé. Senti a fonte de energia que os Luxen podiam controlar, e agora eu começara a se espalhar por minhas veias como uma descarga elétrica. Eu podia obrigá-lo a se mover. Ele deve ter visto alguma coisa nos meus olhos, pois soltou uma risadinha sarcástica. Pode parar. Nem pensa. Porque se você tentar, eu vou revidar a altura e eu não vou perder 1 minuto de sono por isso. Lutar contra o desejo instintivo de dar uma lição nele foi extremamente difícil. Tanto o meu lado humano quanto esse outro, o que quer que fosse, desejavam acessar aquele poder e usá-lo, explorá-lo. Era como flexionar o músculo adormecido. Lembrei-me da sensação extasiante do poder de sua libertação. Uma parte de mim, ainda bem pequena, gostava dessa sensação, o que me deixava de cabelo em pé. A sorte de Andrew, pois o medo que brotou em minhas entranhas acalmou o vento que eu começara a conjurar. Ei, por que você me detesta tanto? Perguntei. Ele inclinou a cabeça ligeiramente de lado. Foi a mesma coisa com a Beth. Tudo estava ótimo até ela aparecer. Nós perdemos o Dawson e você sabe muito bem que não o recuperamos. Não de verdade. Agora é o Damon. Só que dessa vez a confusão nos custou o Adam. Ele se foi. Pela primeira vez, algo além de um desprezo arrogante cintilou aqueles olhos cristalinos. Dor. O tipo de sofrimento com o qual eu estava bastante familiarizada. A mesma expressão de desolação e impotência que todos tinham visto em mim após perder meu pai com câncer. Ele pode não ser o único que vamos perder. Continuou Andrew numa voz rouca. E você sabe disso. Mas será que se importa? Não. Os humanos são a forma mais vil de vida, mais egoísta que existe. Não tente fingir que você é melhor. Se fosse, teria ficado longe da Dee desde o começo. Você não teria sido atacada e o Damon não seria obrigado a te curar. Nada disso precisaria ter acontecido. É tudo culpa sua. Sua responsabilidade. Depois disso, o resto do dia foi uma droga. Eu estava preocupada sem saber o que o Dawson tinha feito, que obrigara o irmão a segui-lo o dia inteiro. E temia que o Jodie estivesse apenas esperando para pegar todos nós ao mesmo tempo. Além disso, não conseguia parar de imaginar o que o Will teria escondido na manga.
E depois da conversa com o Andrew, sentia como se precisasse me enfiar debaixo das cobertas. E foi o que eu fiz por cerca de 1 hora. Mas entregar minha autocomiseração tinha limite. E agora, por um tempo, eu sempre começava a ficar irritada comigo mesma. Após tirar a cabeça de dentro do rabo, abri meu laptop e comecei a redigir algumas resenhas como eu havia ficado presa em casa por causa da neve e o Damon, e como tinha passado o tempo quase todo ocupado com o irmão, eu consegui ler 4 livros. Não exatamente o melhor desempenho da minha vida, mas muito bom levando em consideração que eu andava altamente relaxada com o blog. Sempre achei divertido escrever as resenhas. Não só gosto como vou fundo, procurando fotos bizarras para enfatizar o que a história tem de diferente e chamativo. Prefiro aquelas com lhamas ou gatinhos fofos. E com Dean Winchester. Sorri ao apertar o botão de publicar. E lá se foi a primeira. Faltavam 3. Passei o resto do dia postando as resenhas e verificando os novos posts dos meus blogs favoritos. Um deles tinha um reader que eu seria capaz de matar para ter um igual. Nunca fui boa em web design, o que explicava o visual nada espetacular do meu blog. Depois de ter dado uma rápida passadinha no mercado com minha mãe e havermos jantado, estava preparada para começar uma verdadeira caçada pelo Damon, quando senti o familiar arrepio quente na nuca. Saí na varanda da cozinha, quase derrubando minha perplexa mãe. Abri a porta, meio segundo após ele bater, e me joguei literalmente em seus braços. Despreparado para o ataque, Damon deu um passo cambaleante para trás, mas em seguida riu profundamente de encontro ao topo da minha cabeça e me envolveu em seus braços. Continuei pendurada nele, apertando com todas as forças. Estávamos tão pressionados contra o outro que pude sentir seu coração acelerando no mesmo ritmo que o meu. "Gatinha?" murmurou ele. "Adoro quando você me recebe desse jeito." Enterrei a cabeça no espaço entre o pescoço e o ombro dele, o qual cheirava a homem e especiarias, e murmurei algo inteligível. Damon levantou-me do chão. "Você estava tão preocupada, não estava?" "Aham." De repente, lembrei-me o quanto estivera preocupado o dia inteiro. Desvencilhei-me no abraço e dei-lhe um soco no peito com força. "Ai! Por que esse soco?" Cruzei os braços e tentei manter a voz baixa. "Já ouviu falar em celular?" Ele arqueou uma sobrancelha. "Bom, já é um pequeno aparelho com um monte de aplicativos bacanas." "Então por que você não estava com o seu hoje?" interrompi. Ele se inclinou e seus lábios roçaram minha bochecha ao falar, me fazendo estremecer com a cabeça aos pés. Não era justo. Assumi minha forma verdadeira diversas vezes durante o dia, fritos eletrônicos. "Ah, bem, não tinha pensado nisso." "Mas você podia ter tentado se comunicar," pensei. "Pensou o quê?" Você lhe um olhar tipo, "Realmente eu preciso explicar?" A expressão de divertimento nos olhos dele se apagou. Damon envolveu meu rosto entre as mãos e trouxe os lábios ao encontro dos meus, me beijando com doçura ao falar e manteve a voz baixa. "Gatinha, não vai acontecer nada comigo. Sou a última pessoa com quem você precisa se preocupar." Fechei os olhos e esperei o calor que ele emanava. Viu só? Essa é provavelmente a coisa mais idiota que você já disse. Tem certeza? Eu digo um monte de coisa idiota. Eu sei. O que prova que o meu comentário não foi em vão. Inspirei fundo. Não estou tentando agir como daquelas namoradas possessivas, mas as coisas aqui são diferentes do que diz respeito a nós. Seguiu-se um momento de silêncio e então seus lábios se repuxaram no sorriso. Tem razão. O inferno congelou. Os porcos criaram asas. Repete? Tem razão. Eu deveria ter tentado dar notícias. Desculpa. A terra era plana. Não soube o que dizer. Segundo o Damon, ele estava certo 99% do tempo. Uau! Você ficou sem palavras? Ele riu. Gostei disso. Também gostei de te ver toda irritadinha. Quer me bater de novo? Eu ri. Você é um... De repente, minha mãe abriu a porta, picarreou e disse... Eu não sei porque vocês dois adoram tanto uma varanda, mas está congelando aqui fora. Entrem. Sentindo as bochechas queimarem, não pude fazer nada para deter o Damon. Ele me soltou, entrou, cativando a minha mãe imediatamente com seu charme, até ela se derreter numa poça no meio do vestíbulo. Damon adorou o novo corte de cabelo dela. Minha mãe tinha cortado o cabelo? Realmente parecia um pouco diferente. Como se ela houvesse lavado algo assim. Damon também comentou que os brincos de diamante eram lindos. O tapete que cobria os degraus da escada era de muito bom gosto e o aroma remanescente do nosso misterioso jantar, eu ainda não sabia ao certo o que havíamos comido, estava divino. Quando ele acrescentou que admirava o trabalho das enfermeiras pelo mundo afora, não consegui mais evitar de revirar os olhos. O Damon era ridículo. Agarrei-o pelo braço e comecei a puxá-lo em direção à escada. Certo, tudo bem, tá tudo muito legal, mas... Mamãe cruzou os braços. Katy, o que eu falei sobre o quarto? E eu que achava que o meu quarto não poderia ficar mais vermelho?
E eu que achava que meu rosto não poderia mais ficar vermelho. Mãe! Dei outro puxando o Damon, mas ele não se moveu. Ela continuava com a mesma expressão. Suspirei. Mãe, não é como se fôssemos transar com você em casa. Bem, querida, é ótimo saber que você só transa quando eu não estou. Damon tossiu para disfarçar um sorriso. Podemos ficar Lançando-lhe um olhar que prometia uma morte lenta e dolorosa, consegui forçá-los a subir o degrau. Mãe! Choraminguei. Por fim, ela cedeu. Mantenha a porta aberta. Abri um sorriso de orelha a orelha. Ai, obrigada. Dizendo isso, me virei e arrastei o Damon para o meu quarto antes que ele se transformasse. A minha mãe numa daquelas fãs adolescentes. Empurrei o porta dentro, balançando a cabeça de maneira frustrada. Você é terrível. Você é malandra. Retrucou ele, rindo. Achei que ela tivesse dito para deixar a porta aberta. E está. Apontei para a porta às minhas costas. Ela está entreaberta, dá no mesmo. Interpretação. Retrucou ele, sentando-se na cama e fazendo um sinal com o dedo para que eu me aproximasse. Um sorrisinho travesso acentuou o verde dos olhos. Vem cá, chega mais perto. Permaneci onde eu estava. Eu não te chamei aqui para darmos asas a uma luxúria animal. Droga. Soltou a mão sobre o colo. Esforçando-me para não rir, pois isso só encorajaria, resolvi ir direto ao ponto. Precisamos conversar. Aproximei-me ligeiramente, mantendo a voz baixa. Will tem falado com a minha mãe. Os olhos dele se estreitaram. Detalhes? Sentei ao lado dele e puxei as pernas para junto do corpo. Ao escutar o meu relato sobre o que a minha mãe tinha dito, meu maxilar começou a tremer. A notícia era perturbadora e não tínhamos como descobrir se a mutação havia funcionado, nem o que o médico pretendia fazer, a não ser que perguntássemos a ele, o que definitivamente não era uma opção. Ele não pode voltar. Se a mutação não tiver funcionado, ele sabe que você vai matá-lo. E se tiver, então ele está em vantagem, admitiu Damon. Deitei-me de costas. Jesus, que confusão! Uma confusão de proporções épicas. Aparentemente estávamos ferrados. Qualquer que fosse o ângulo pelo qual analisássemos a situação, se ele voltar, não posso deixá-lo chegar perto da minha mãe, vou ter que contar a verdade. Damon ficou em silêncio, enquanto mudava de posição e se encostava na cabeceira da cama. Acho melhor você não dizer nada. Franzi o senho e inclinei a cabeça de lado para encará-lo. Eu preciso contar. Ela está em perigo. Ela vai estar em perigo se você contar. Cruzou os braços. Eu entendo seus motivos, eu entendo suas necessidades, mas se ela souber a verdade, vai estar em risco. Parte de mim entendi o argumento. Qualquer humano que soubesse a verdade estaria em risco. Mas mantê-lo no escuro é pior, Damon. Coloquei-me de joelhos na frente dele. O Will é um psicopata. E se ele voltar e tentar continuar de onde parou? Um gosto de fel subiu minha garganta. Não posso deixar isso acontecer. Ela correu uma das mãos pelo cabelo. Ele correu uma das mãos pelo cabelo, o gesto fazendo com que o material fino da camisa de manga comprimida se esticasse sobre o bíceps definido. Exalou o ar com força. Primeiro precisamos descobrir se Will realmente pretende voltar. Fui tomada por uma súbita irritação. E como você sugere que façamos isso? Eu não sei ainda, mas vou pensar. Levantei frustrada pela lógica que tínhamos tempo. Mas não tanto. Alguns dias, ou com sorte uma semana, mesmo assim algum tempo. Eu simplesmente não gostava da ideia de manter minha mãe no escuro. O que você fez o dia inteiro? Seguiu Dawson? Perguntei, mudando de assunto por hora. Ao vê-lo assentir, meu coração apertou. E o que ele fez? Ele simplesmente ficou andando a esmo, tentando me despistar. Sei que ele queria voltar ao tal do prédio comercial e, se eu não tivesse seguido, ele teria feito exatamente isso. Só estou tranquilo em deixá-lo agora porque a Dee está de olho nele. Fiz uma pausa e desviou os olhos. Os ombros enrijeceram como se um peso tivesse sido tirado das suas costas. Meu irmão vai acabar sendo capturado de novo. Fim do capítulo 4. Meu povo, tá vindo uma jornada bem pesada por aí pra eles, né? Mas a gente vai acompanhar essa jornada juntos. Mais uma vez, obrigada por vocês estarem aqui. Obrigada pela paciência. Obrigada por estarem se inscrevendo. Obrigada por você que ficou acompanhando esse vídeo até agora. Tá presente aqui. A gente vai parando por aqui, mas eu prometo mais assiduidade, tá? Um beijo grande pra vocês e até a próxima leitura.